O STF censurou redes sociais? Sim. Acabou? Não. Embora a gente já não esteja mais numa democracia, a gente não tá, não dá pra levar mais isso a sério, ainda não acabou completamente a batalha, o autoritarismo ainda não venceu, o governo está muito fraco, a rejeição do STF é muito alta, isso é diferente dos cenários de passado de Brasil ou de, por exemplo, no caso da Venezuela, onde foi de fato implementado o autoritarismo, mas existia um grande apoio popular ao governo, e isso limita a capacidade do governo de, na prática, censurar, porque isso pode criar, inclusive, um efeito rebote de ajudar a oposição. Então, assim, eu não tô querendo dizer que tá tudo bem, não vai dar nada, não tem nada que se preocupar com isso. Definitivamente tem coisas pra gente se preocupar nessa decisão do STF. Eu, como criador de conteúdo, tenho muito a que me preocupar nisso. Mas eu também não quero que vocês fiquem com essa impressão de it's over, acabou tudo, vamos ver a Venezuela, já era, desistam. Não, ainda existem várias coisas que podem ser feitas, ainda existem caminhos, ainda existem alternativas. O jogo é jogado, o lambari é pescado. E eu acho que uma das evidências mais fortes disso foi o governo perder a batalha do IOF na narrativa, perder no Congresso e agora ter que ir pro STF, por mais que ganhe lá, ganha meio que uma vitória de pirro. Também quero entrar nisso aí. Então vamos lá. Eu acho que essa introdução eu não odiei. Eu tentei gravar essa introdução tipo umas 20 vezes, eu odiei todas. Isso não acontece, mas essa aqui eu acho que nós vamos. Vamos lá. Primeiro, qual é a decisão do STF de censura? Eles inventaram um julgamento de inconstitucionalidade em cima do artigo 19 do Marco Civil da Internet, baseado em nada, para tomar uma decisão judicial de Suprema Corte de dizer que a interpretação correta, ou o jeito que isso deveria ser, é a lei que o governo não conseguiu passar em maio de 2023. O governo tentou passar lá em abril, maio, o PL de... nem lembro como é que era o nome, era algum... enfim, é o PL da censura, o 2630, e teve uma grande manifestação popular contra, teve uma grande manifestação união da direita contra, e eles não conseguiram, eles não tinham os votos absolutos, falhou. Então aí o STF inventou um julgamento para transformar aquele texto em o que na verdade deveria ser a lei, porque eles não têm o Congresso. Então, só isso aí já dá para dizer que é golpe. Só isso aí já dá para dizer que não é sério. E é importante que você entenda isso, e eu sei que muitas pessoas que assistem já entendem isso, mas é importante a gente refrescar e ter essa explicação clara na nossa cabeça, porque boa parte da nossa resistência a isso vai ser a nossa capacidade de explicar isso para a pessoa mediana. Né? Quem não acompanha vídeos, quem não vai assistir um vídeo de meia hora falando de política e implicações de liberdade, sociedade e tudo mais. Né? Quem só está preocupado com a vida deles, eles precisam entender isso também, porque é assim que a gente ganha. Então, a gente precisa entender isso. E o que essa decisão faz é dizer, olha, redes sociais agora vão ser responsáveis pelo conteúdo que é postado nelas. Então, por exemplo, se você comprar um carro da Volkswagen e assaltar alguém com ele, a Volkswagen pode responder criminalmente junto. Esse é o nível de absurdo da decisão que está sendo colocada. Tipo assim, eu estou gravando isso numa Canon. Se esse vídeo for considerado antidemocrático, a Canon pode responder junto. É isso que foi criado, o que é ridículo, e isso é para criar uma intimidação contra redes sociais, uma insegurança nas redes sociais de falar assim, olha, se tiver um conteúdo aqui que a justiça, que o STF, que o governo entendeu como incitação ao ódio, como fake news, como desinformação, você, rede social, pode ser punida por isso, então retire esse conteúdo. E a ordem de derrubada, né, ela tem que ser retirada, sem uma ordem judicial. Quer dizer, não precisa ter todo um processo lá. Não, a gente vai retirar o devido processo legal. Então essa coisa é punida preemptivamente, sem julgamento e direito de defesa prévia. É retirado. E aí depois, se a pessoa quiser, né, se defender lá pra frente, se explicar, aí ela que gaste com advogado e tudo mais para provar a sua inocência, porque condenada na prática ela já está. Se não for feito isso, a rede social pode ser sancionada e se for sucessivas coisas, a rede social pode ter consequências ainda maiores. Então, redes sociais agora precisam olhar para o seu conteúdo e pensar, será que o Gilmar Mendes ou o Alexandre de Moraes podem achar essa postagem antidemocrática? Ou achar que tem uma desinformação aqui? Ou achar que existe alguma incitação ao ódio? Não sei, eu acho que sim. Então vamos restringir o alcance, vamos derrubar isso, vamos derrubar essa conta. Isso cria uma insegurança da rede social em que ela tem que adivinhar o que a justiça e políticos vão achar antes deles acharem. E se eles acharem errado, se a rede social adivinhar errado, ela vai ser punida sem devido processo legal. Note, ela precisa retirar a postagem antes de existir uma defesa de que aquilo está certo. Então, lembre-se,
Para proteger a democracia no Brasil, nós precisamos cancelar investigações de corrupção, precisamos soltar o Lula, descondenar ele, precisamos proibir na eleição que se critique o Lula, precisamos proibir que seja falado que ele é um ladrão, precisamos permitir que ele rode durante a campanha uma postagem mentirosa dentro do Google, anunciado com dinheiro público, dizendo que ele foi absolvido, o que é objetivamente mentira, mas precisamos fazer isso. E depois precisamos retirar a liberdade de expressão de redes sociais e o devido processo legal para proteger a democracia. Então, né, porque a democracia brasileira, ela é muito importante. E a gente não pode deixar ela ser impedida por coisas como devido processo legal, né? Essas noções fascistas aí precisam ser superadas, porque nós estamos numa sociedade que progrediu. Então agora o que vai acontecer vai ter implementação disso, vai ter a publicação do acórdão, vai ter a publicação de tudo mais, e aí redes sociais vão começar a ser intimidadas. Sendo que na prática elas já estão. Na prática já existe isso de as gestões das redes sociais falarem, cara, o jurídico já avisou todo mundo, olha, tem umas coisas aí que não vai dar, galera, vamos começar a segurar. Algumas estão bancando mais, algumas estão bancando menos, mas isso já existe há um bom tempo. Agora, como é que vai ser a implementação disso? Esse que é o ponto, porque existem cenários diferentes. Existe o cenário hardcore, onde tudo é censurado, acabou, né? Criticar o Lula, discurso de ódio, fim. Falou da Janja, discurso de ódio, fim. E existe um ponto muito mais leve, vamos colocar dois extremos para depois a gente navegar no meio, aonde primeiro eles pegam um cara muito radical, e ele fala alguma coisa muito assim que você fala, meu Deus, o cara aqui se cavou a própria cova, né? Puta, o cara resolveu testar o negócio, né? Aí você vai depois esquentando e pegando gente cada vez mais calminha, até chegar nas eleições, aonde se implementa uma censura maior, porque precisa reeleger o Lula. Esses são os dois extremos. E o que calibra essa força de qual vai ser o nível de censura é uma avaliação completamente subjetiva que o STF, que a Justiça, que o Ministério da Justiça vai ter, que é o Lewandowski, que era STF e ainda é PT na prática, que o governo vai ter que ter de qual vai ser a consequência disso, ok? Porque existe num extremo uma possibilidade de um efeito Streisand. Efeito Streisand é quando você tem alguma coisa na internet que te incomoda, mas ninguém ficou sabendo. Aí você vai lá e tenta processar para derrubar e tudo mais. Aí todo mundo fica sabendo, todo mundo veio, agora parabéns, você conseguiu ficar famoso por causa disso. É o que a Daniela Sicarelli fez, enfim. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de eles chegarem e falarem, vamos censurar todas essas pessoas aqui da direita. Bom, beleza. Então agora todas elas vão ficar famosas e vão se tornar mais ícones de resistência e vão atrair mais apoio, porque existe talvez uma tendência humana de se solidarizar com a vítima. E especialmente agora que o governo está muito impopular, que o governo está com uma rejeição alta e crescente, que a rejeição do STF é alta e crescente, e que está ficando mais claro que a direita está consolidando apoio, os caras podem começar a pensar, mano, a gente está se ajudando ou a gente está se prejudicando aqui? Se a gente censurar esse pessoal. Porque notem que existem vários instrumentos que o governo, STF, Justiça, etc. podiam ter usado para perseguir opositores, mas que eles não ainda utilizaram tanto assim. Eles não estão pesando tanto. Quer ver um exemplo? A própria passagem dessa decisão no STF. Quem lembra lá dos idos de 2023, da resistência contra o PL 2630 e tudo mais, lembra que uns 2 meses antes ali, o governo estava falando, se não passar no Congresso, nós passamos na Justiça, nós passamos no decreto, tanto faz, a gente faz o que a gente quiser, nós manda. Ah, é? Faz então. E esses eram os primeiros 6 meses de governo, onde o governo tem uma força muito grande. E ainda assim teve uma avaliação política naquele momento de vamos tentar passar uma lei de novo, vamos tentar... A gente pode apelar a carta do STF Blau? Sim. Mas calma, guys, espera aí. Vai ficar feio. O pessoal vai perceber que tá errado. Vamos tentar pela legislação. Eles não tiveram naquele momento a coragem de falar, vamos que não vai dar nada. Que eles sabiam que ia dar em alguma coisa. Deixa esfriar, tal, beleza. Isso veio mais de 2 anos depois. Então, vai ter menos tempo para testar esses mecanismos de censura. Vai ter menos tempo para acostumar a população com esses mecanismos de censura até a eleição de 2026.
Porque assim, não se engane, a eleição de 2026 vai ser censurada pra caramba, tá? Se alguém tem uma ilusão de que não vai ser, cara, larga essa ideia na sua cabeça, ok? Então, isso em si já é uma derrota e já mostra uma certa fraqueza ali de o que eles querem fazer. O Nicolas, por exemplo, o quanto que ele incomodou os caras. E ainda assim, não teve uma grande chicoteada de volta. Porque o governo olhou e falou, cara, se nós bater de volta, ele cresce mais. Não, tem o Lula não falou dele. Eles fizeram todo o esforço de mandar os peão, de mandar deputado federal, de mandar a gente tentar fazer conteúdo em resposta e tudo mais. Eles não precisavam fazer isso. Eles absolutamente não precisavam. Eles podiam ter aberto ação na justiça, eles podiam ter aberto inquérito no STF, eles podiam ter feito um monte de coisa. Eles não fizeram. Por quê? Porque eles entendem que isso teria crescido ele. Eles entendem que se eles forem pra cima de alguém, essa pessoa também vai crescer agora. Especialmente num momento em que existe uma discussão de quem vai ser o nome da direita em 2026. Que também leva a um ponto que... Você notou que parece que o governo tá com medo de prender o Bolsonaro? Tipo, a esquerda veio falando disso, assim. Mas vocês notaram que o julgamento, assim, parou? Não andou mais tanto? Para censurar redes sociais, para fazer umas coisas. Porque o governo tem que considerar uma coisa. Talvez seja melhor pro Bolsonaro ser preso. Talvez seja melhor pra direita o Bolsonaro ser preso. Porque aí ele cai como uma vítima, certo? Porque ninguém acredita que o governo Lula é honesto, ninguém acredita que o STF é honesto. Ah, mas Rafael tem um 20%. Sim, é os malucos de esquerda. Foda-se literalmente tudo que eles acham na vida inteira deles. Tipo assim, eu acho fascinante, adendo. Eu acho fascinante como vários de vocês se importam com o que a esquerda acha. Tipo assim, não, mas tem esse cara aqui que ele é Lula até o osso, defesa do Hamas e tudo mais, olha o que ele acha. E daí? Eles são 20% do eleitorado. Não importa. Primeiro, você não vai convencer eles. Segundo, ele literalmente mataria você se ele pudesse. Terceiro, essa galera não tem nem 100 votos no Congresso para evitar, para aumentar imposto, que é o que aconteceu agora no IOF. O Lula conseguiu 98 votos a favor dele para subir imposto. Essa é a força real dessa galera. Parem de se importar com a opinião dessa galera, ok? Voltando. O brasileiro médio pode olhar, pô, o Bolsonaro foi preso, pô, coitado, cara, pô, não tem nada a ver isso. Esse brasileiro médio, ele sabe que o Lula é bandido. A maior parte do eleitorado do Lula, do eleitorado do PT, sabe que o PT é um partido corrupto. Eles só ficam naquela coisa, rouba, mas faz, mas pelo menos dá minha bolsa, mas pelo menos não sei o quê. Mas pelo menos não fala palavrão, né? Ah, não, porque o Bolsonaro não é vacina, então vamos voltar no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Essa galera. Eles poderiam, bom, então eu já não gostava do Bolsonaro, bom, agora ele tá preso, agora tem que ter um novo cara. Pô, ele foi a vítima, foi por esse bando de gente bandida também que prendeu ele. Que negócio é esse? Quer saber, eu vou votar alguém de direita contra o Lula. Isso pode acontecer. E isso tira também o Bolsonaro de cena, e a realidade é que, em termos de política, ele é um excelente desarticulador. É fantástico, assim, quando tem alguma coisa funcionando, ele vai lá e faz não funcionar. Então, se você prende ele, você tira isso. É tipo assim, vamos impedir a esquerda de falar, não, eu quero a Gleisi Hoffmann falando, eu quero um podcast da Janja com a Dilma, com a Gleisi Hoffmann, as três, eu quero um podcast diário das três falando tudo o que elas acham. Não vamos silenciar elas. Não, deixa falar, pô. Deixa a esquerda falar, é fascinante. Vai toda vez que ela abre a boca, perde isso. Eles abrem a boca, eles perdem voto. O Boulos, o animal do Boulos chamou uma manifestação a favor de imposto. Vocês entendem o nível da burrice disso? O IOF não passou no Congresso, agora vai para o STF, e o Boulos falou, vamos fazer uma manifestação para pagar mais imposto. Aí a gente vai virar para qualquer pessoa normal, né, que é quem não compactou com a esquerda, e falar, você tá vendo? Eu preciso falar mais alguma coisa. O Bolsonaro muitas vezes faz a mesma coisa. Então o STF deve estar pensando que se a gente prender o Bolsonaro, capaz que é melhor para ele. Então, sei lá, vamos tentar enrolar isso? Vamos ficar enrolando? Vocês notaram isso? Então, implementar uma censura, atacar a direita abertamente, assim, eu tô falando a direita aqui muito amplamente, como assim, qualquer pessoa é direita do Kassab, tá? Pode ter efeitos pro outro lado.
pode ter efeitos de dar uma vitória e dar pontos morais, pode ter efeitos de destacar lideranças, pode ter efeitos de reduzir a legitimidade, que já é ilegítimo, mas assim, ainda mais na galera que ainda tá na dúvida, do governo de esquerda, do STF e tudo mais. Porque as pessoas entenderam que tá tudo ruim. Então vamos transicionando já pro assunto de economia, que é o ponto que eu fiz lá atrás. Não existe apoio popular forte para esse governo. Quando o Lula estava na época do mensalão, da Lava Jato, né, quando a Lava Jato estava em operação, não quando ela foi descoberta e exposta, o apoio do PT era muito forte. Quando o Chávez fez o que ele fez e o Maduro fez o que ele fez na Argentina, ele tinha um apoio muito forte. Não majoritário, mas muito forte. E não só deles, mas de várias instituições da sociedade sendo cooptadas e juntas com ele. Qual é o apoio do governo hoje? Muito fraco. Quais são as instituições da sociedade hoje que estão do lado do Lula? Não tem muitas. O voto da esquerda, o voto do Lula pode enganar muitas pessoas de que existe um apoio muito forte para a esquerda. Mas olha o voto dos deputados federais, olha o voto dos deputados estaduais. Olha o banho de sangue que a esquerda tomou na eleição municipal de 2024. O Novo hoje tem mais prefeituras no estado de São Paulo do que o PT. Sabe, o PSOL foi erradicado de prefeituras. Então, assim, eles têm um voto que é o 15, 20% maluquinho de esquerda, de universidade e tudo mais, sindicalista, MST, tá. Mas eles não estão cativando mais gente. E embora tenha lideranças de esquerda crescendo agora, que a galera fala, mas esse ele caiu, tá bom. Eles não estão trazendo pessoas novas. Eles estão tirando o voto do petista antigo, do petista sindicalista, antigão lá de 20, 30 anos de idade, que o teu avô, o teu pai votava, mas daí agora ele percebeu a merda que ele fez e agora parou de ser besta. Eles estão tirando os votos desse cara. Não tem uma nova demografia sendo conquistada. Então, e o governo sabe disso. É por isso, inclusive, que eles estão priorizando censura de redes sociais. As pesquisas estão mostrando isso. O Lula não tem apoio, o governo não tem apoio. Eles tentaram, com todas as forças deles, emplacar que o escândalo de corrupção do INSS era do Bolsonaro. Daí veio as pesquisas e as pessoas falaram, olha, 40% falou, não sei, não entendi nada. E acho que 4 vezes mais gente falou que era do Lula e da esquerda do que era do Bolsonaro. Tipo assim, 8% das pessoas acham, era alguma coisa assim, era sub 10% falavam, era do Bolsonaro. Note, se o voto de esquerda no Brasil é 20% e só 8% falou que é do Bolsonaro, isso quer dizer que mais de metade da esquerda não comprou que o desvio do INSS foi do Bolsonaro. Claro, porque o Bolsonaro ia tomar posse e falar, galera, olha, é o seguinte, nós vamos fazer um esquema aqui para desviar dinheiro para sindicato de esquerda. O fato de que os caras tentaram emplacar essa narrativa foi muito insultante, cara. E o brasileiro médio se sentiu insultado por isso. Então, assim, esse governo já percebeu que eles não têm apoio. Então a gente vai, com esse não apoio, atacar a oposição, tentar fazer censura, tentar fazer as coisas? Não dá. E por que ele não tem apoio? Porque as pessoas, embora o eleitor médio seja ignorante em política, no sentido puro, honesto da palavra, ele não acompanha. O eleitor médio não acompanha a política, não sabe o que está acontecendo. Embora o eleitor médio seja ignorante em teoria de economia, e ele não saiba, né, ele ainda consegue ir no supermercado, olhar pro carrinho dele e falar, puta que pariu, como é que é possível uma merda dessa? Ele ainda consegue olhar pro emprego dele, ou do filho dele, ou dos amigos dele, ou da família, e falar, cara, isso aqui tá pagando uma merreca, e não anda. E agora nós estamos pagando 100 mil num carro zero. Ele ainda consegue ficar puto e reconhecer que a realidade dos fatos mostra que a economia tá parada. Mas o PIB cresceu, até um spoiler de um vídeo aqui, mas o PIB cresceu 2,9% no acumulado dos últimos 12 meses. O brasileiro médio vai olhar e falar, onde? No sindicato do irmão do Lula, de certo. No bolso do funcionário público, de certo. No bolso da Janja, de certo. Do juiz. Mas no meu não cresceu. Então ele vai olhar e falar, ou esse dado tá mentindo, ou tem alguém ganhando porque eu tô perdendo. Porque o brasileiro médio, não é nem brasileiro, acho que é uma pessoa média no mundo, por ignorância econômica mesmo, muito acha que se tem alguém ganhando é porque alguém tá perdendo. Então o cara vai pensar, bom, se eu tô perdendo tem alguém ganhando. E quando ele só vê que só quem trabalha no governo tá ganhando, ele fala, bom, já entendi, certo? Então, é por isso que a popularidade do Lula tá uma porcaria. As pessoas entendem isso. É diferente
de quando você tinha o boom de commodities no Brasil e as pessoas viam uma ilusão de crescimento econômico e pensavam, então se o Lula quiser caçar a oposição, que se dane, vamos fazer isso. O que aconteceu na Venezuela também, que teve esse boom, teve o dinheiro de uso... Teve uso de dinheiro de petróleo para tentar comprar apoio das pessoas, tudo mais, e funcionou. As pessoas caíram numa mentira, porque existia a ilusão de desenvolvimento econômico, então elas aceitaram o autoritarismo. Agora não tem. E lembrem que quando o Lula foi eleito, e no tempo seguinte, eu falei, gente, e mesmo antes da eleição, eu falei, gente, ó, o esquema do PT é criar uma ilusão de desenvolvimento econômico com mais gasto público, com dívida e tudo mais, e censura, compra da oposição, etc. Compra de apoio do Centrão, silenciamento da oposição, esse tipo de coisa. Eles juntam esses dois, certo? Só que se você não tem o desenvolvimento econômico, não adianta. É por isso, gente, até ditaduras que não têm eleições, que não têm nem a pretensa de ter uma eleição, tipo a China, fraudam o seu PIB para dizer que a economia está melhor. Isso, eu vivo citando isso nos meus vídeos, vamos citar de novo. Tem estudos que mostram que existe fraude profunda no PIB da China, entre 15% e 30%. O melhor número está ao redor de 30%. Então, eles nem tentam disfarçar de ter uma eleição, mas ainda assim eles reconhecem que é importante você fraudar que a economia está melhor do que o esperado, porque depois você pode falar para a população, gente, ó, eu sei que vocês não podem criticar, não podem ter tipo opinião e tudo mais, mas se você só calar essa boca e comprar teu carro zero, andar com teu celular e tudo mais, ter uma casinha porque é um pouco melhor não ter opinião, entendeu? Você tá ganhando alguma coisa. Então você precisa criar essa ilusão. Mesmo ditaduras que não têm eleições fazem isso. Então, no Brasil que existe um projeto de autoritarismo e já existe um grau de autoritarismo no Brasil, obviamente isso vai ser importante ainda mais porque existe a possibilidade de perder eleições. Então, se não tem essa base, e não tem de fato, e ainda mais, agora tá vindo os dados da Argentina, spoilers do vídeo aqui atrás, isso aqui vai ser um rios depois das 7. A Argentina está crescendo 7,7% de PIB acumulado nos últimos 12 meses. Conforme isso vai chegando para a população, e agora os jornais não estão nem conseguindo disfarçar mais. A Folha soltou uma matéria outro dia. A Argentina cresce mais do que o esperado, não sei o que. Eu falei, cadê a Folha tá conseguindo mais? Entendeu? Daqui a pouco a gente vai ver Diário do Centro no Mundo falando que... Agora que as pessoas na Argentina estão muito ricas, sei lá... Tá todo mundo com a mentalidade burguesa e isso destruiu, sei lá, eles vão inventar alguma coisa e falar que enriquece. Não, porque agora que cresceu, o aquecimento global vai subir porque o consumo de carbono deles vai, isso é ruim pro meio ambiente. Então, por isso o Milei destruiu o meio ambiente. Vamos fazer alguma coisa assim. Conforme as pessoas vão vendo isso, vão vendo os resultados, vão sabendo disso, a popularidade do governo cai. Então, o que o brasileiro médio vai tentar, vai ver? Que é a realidade, porque é muito difícil disfarçar isso. Tá tudo uma merda. E é por isso que o governo foi lá e censurou a oposição, pra calar a boca deles. Porque se tivesse tudo bem, economicamente, uma ilusão bem, o que o governo poderia falar? Ele poderia criar a narrativa de tá tudo bem, tá tudo legal, e essa direita imperialista a serviço do Trump e dos Estados Unidos imperialista quer vir e roubar a Petrobras da gente que está dando o nosso desenvolvimento econômico. Para nos manter pobres, para colonizar o Brasil e transformá-lo... E a galera vai cair nisso. Por quê? Porque o eleitor médio é isso aí, cai nisso. Fazer o quê? Admita, você já caiu nisso em algum ponto da sua vida. Eu, quando era moleque, tinha 14 anos de idade, eu caí nesse tipo de coisa. Às vezes você é um adolescente idiota. Mas quando você não tem isso, como é que você vai criar uma narrativa dessa? Eu vou falar, não, porque os Estados Unidos estão querendo roubar os nossos correios. Cara, o brasileiro médio vai falar, pô, levar o problema menos na minha vida. Eles estão querendo roubar o quê? A Petrobras. Quem quer roubar a Petrobras é o PT. O brasileiro médio já sabe isso. Então, assim, vai ter algum nível de censura no Brasil? Vai. Vai ter gente que vai se ferrar? Vai. Eles vão tentar ir subindo a pressão, eles vão tentar ir subindo a temperatura, eles vão tentar intimidar, eles vão ter que, sim, desligar redes sociais durante a eleição em 2026. Porque, assim, se tiver algum nível de redes sociais operando em 2026, desculpa, eu não consigo ver como é que o PT vai ganhar essa eleição. Eu sei que tem a galera que acha que é fraudado e tudo mais, eu não acho que foi. Eu sei que tem gente que fica puto com isso, mas eu não acho que foi. Vou aceitar os fatos. Agora, num ambiente de livre expressão, cara, os caras não vejo eles conseguindo uma vitória em 2026. E o STF tem mandado vários recados de que eles estão muito preocupados com uma onda de senadores em 2026 pró-impeachment de ministro do STF.
E você não precisa nem executar o impeachment. A ameaça já é suficiente de dar uma segurada. Ou mesmo que você não tenha os votos para isso. Se você tiver uns 3 ou 5 votos de distância, você já tem uma ameaça crível. Porque como é que o STF mantém o Congresso na linha hoje? Fala, ó, todo mundo tem processo aqui, então se vocês andarem contra a gente, nós andamos contra vocês. E o Congresso fica meio sem resposta. Agora você fala assim, ó, estamos a 5 votos de distância de conseguir impeachment de ministro do STF. Tá começando a discutir isso, o STF tá intimidando o Senado, tá falando isso, tá falando aquilo, tudo mais. Cara, não é muito difícil você juntar mais um centrão ali, aquele centrão bandido mesmo, que não acha nada, e fala, cara, ó, agora a gente pode bater de volta. Vamos empichar um ou dois ali pra eles largar de ser besta? A ameaça se torna real. Hoje não existe uma ameaça crível de impeachment de ministro do STF. Com o Senado de 2026 eleito, que vai entrar em 2027, existe. Com uma Câmara cada vez mais fraca de esquerda e cada vez mais forte de direita, existem várias ameaças também. Então, o STF tem que começar a balançar de assim, essas decisões que eu tô tomando, em parte para me defender, mas em parte eu tô cavando a minha própria cova. Isso eu falei uns bons 2 anos atrás. O Xandão a gente tem que começar a fazer o Xandão pensar assim, será que em caso da decisão que eu tomo eu não tô elegendo um senador pelo meu impeachment, não? Porque na hora que eles começarem a pensar nisso, começa a frear. Em 2026 vai ter um Senado ainda mais anti esse STF, ainda mais anti-PT. E aí vamos pensar o jogo alguns passos para frente. O STF pode então radicalizar ainda mais, dando ainda mais razão pra gente, ou pode segurar e parar. Se eles radicalizarem ainda mais, então beleza, 2030 tem eleição do Senado de novo. E aí? Claro, eles vão ter esse período para tentar ir implementando censura e tudo mais, mas você tem mais salvaguarda no Senado, você tem mais defesas. O ponto que eu quero chegar aqui, em quase meia hora de vídeo, desculpa pelo vídeo longo, mas eu realmente não consegui fazer um mais curto, e eu tô focando em outras coisas que não fazer vídeo ultimamente, por motivos de vocês vão entender daqui a pouco, eles estão contra a parede agora. O governo já sacou que eles têm uma chance grande e crescente em 2026 de perder a eleição, e o Lula tá jogando as cartas da pior forma possível, quer dizer, eles perderam essa do IOF e agora a estratégia da esquerda do Lula é vamos brigar com o Centrão. Isso, seu absoluto animal. Você tem um escândalo de corrupção, que é o negócio do INSS. Você tem a economia não tá bem e agora você vai brigar com o Centrão. Meu Deus. É incrível quanto a esquerda repete os mesmos erros e não aprende. Até porque se aprendesse, ia deixar de ser de esquerda, né? Meio que por definição. É uma forma de selecionar as pessoas que são incapazes de entender que os atos deles têm consequências. Acho que a forma da natureza sinalizar pra gente burrice é falar, ó, o cara é de esquerda, ele não entende que aquilo que não dá certo se você repetir vai dar errado de novo. Sei lá. Mas o Lula tá jogando das piores formas possíveis e não criando nenhuma saída onde eles crescem. E você vê eles jogando cada vez mais acuado, cada vez mais desesperado. Porque eles têm esse ano e meio até as eleições, na verdade menos de ano e meio, né, porque as eleições já são em outubro, então é um pouquinho mais de um ano para tentar fazer o que dá para fazer, e depois a rota no médio prazo para eles é cada vez mais derrota em 2026, e a rota no longo prazo é que não tem um novo nome da esquerda, não tem uma nova força da esquerda. Se o Lula bater as botas aí, e aí? Eles vão fazer o quê? O que é o novo nome? Haddad, a Glaze, a Janja, o Oruan, a Erika Hilton. Qual que é o plano, cara? E eles estão sentindo isso, o STF está sentindo isso. Então, sim, eles conseguiram implementar a censura de redes sociais. Sim, é grave. Sim, eles vão ter que usar essa ferramenta. Eles têm o tempo para fazer isso? Eles têm o apoio para fazer isso? E caindo. Então é razoável a gente esperar algum ataque? Sim, é razoável a gente esperar um ataque de animal aquado, inclusive. Uma coisa grave vindo na nossa direção. Eu acho que entre de 0 a 10, se eu tivesse que chutar a força do ataque vai vir, eu diria assim um 7,5 bem dado. Mas não é algo sustentável no longo prazo, é algo que vai ter grandes consequências. Assim como todas as coisas, todos os populismos, todas as decisões malucas que o governo teve até agora. Essa de subir imposto e IOF teve isso. E também notem que essas decisões são forçadas.
Não tem como eles não fazerem isso. Porque o que o Lula pode fazer agora? Falar, não, eu vou fazer reforma. Vou cortar imposto, vou cortar gasto. Eles não vão fazer isso. Eles não têm recuo. Porque qualquer recuo deles significa que, no longo prazo, eles perdem força. Eles não têm escolha senão pra frente, e pra frente é um combate que, no longo prazo, eles não ganham. Então, na melhor das hipóteses, eu acho que eles conseguem uma vitória de pirro, porque até, digamos, num cenário maluco, o Lula se reelege. Beleza, Lula, você quebrou o seu próprio país, agora você tem que... E agora todo mundo vai ver você tacando essa porcaria no chão. Esse é o teu melhor cenário. Herdar o país quebrado por você mesmo e ter que pilotar essa porcaria por 4 anos. Ou não, se tomar um impeachment no meio. Esse é o melhor cenário do PT olhando pra frente, sabe? Então, assim, muito em resumo, sim, é uma decisão de censura, sim, é duro, sim, teremos um combate pela frente, sim, vai vir porrada. Mas se nós segurar essas porradas e conseguir bater de volta e conseguir uma boa eleição em 2026, o jogo vira. E eles estão sentindo isso e é por isso que agora deve dar uma esquisitada. Tempos duros virão, mas o jogo não acabou.